A paz do Senhor, irmãs, passando aqui para desejar um bom dia, para deixar um versículo para nossa meditação. Vou tentar ser mais breve, porque eu quero deixar um testemunho. E o tempo é curto. Vamos lá, o livro encontra lá em Lucas 11, 9, diz assim: Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, quem bate a porta será aberto. Esse é um versículo que Jesus nos encoraja a orar, a buscar, porque nós alcançaremos aquilo que nós temos buscado, aquilo que nós temos pedido ao Senhor. E eu vou contar um testemunho de uma família que buscou e pediu e alcançou. Todas nós, eu não sei se todas, mas algumas devem conhecer no dia que o Cássio pediu oração pelo irmão dele. Ele tem um irmão de 5 anos e essa criança é o segundo casamento do pai dele, separados, né? E essa criança sofreu um acidente doméstico, furou o olho, na verdade não furou, rasgou. Colocou uma borrachinha, puxou a borracha daquelas de moto, aquelas bem grossinhas, puxou e assim na grade, a grade descapuliu da grade, bateu e cortou o olho dele de cima a baixo. Diz ela que nem saiu muito sangue, o que saiu foi o líquido do olho, desse olho, da bolinha preta. Levaram para o hospital, fizeram a cirurgia, o médico chamou os pais e disse para os pais que era impossível aquela criança voltar a enxergar, porque o que ele havia perdido era a visão do olho direito e que ele deu até a explicação como uma televisão, como se a televisão tivesse com o vidro quebrado. Tudo lá atrás está funcionando, as córneas, tudo como a televisão às vezes quebra o vidro, ela está funcionando. Porém, a visão dele não estava mais, porque como se fosse um vidro quebrado de uma televisão. Quebrou e precisa ser trocado. O dele não tinha como se regenerar. O que haviam feito era a cirurgia, para que essa cirurgia ele não perdesse esteticamente o olho dele, não precisasse colocar uma prótese. E com o tempo, eu queria acontecer, mas que pedisse a Deus para não murchar, para não dar aquela coisa esteticamente. Só que em tempo nenhum essa criança aceitou esse diagnóstico do médico, esse diagnóstico do homem, e nem os pais. E estavam o tempo todo orando, pedindo ao Senhor, e essa criança, toda hora que você contava, que ele contava, falava alguma coisa sobre a visão dele, ele falava assim, ele não vai enxergar, ele não tá enxergando, ele falou assim, ainda não tô enxergando, mas Jesus vai me curar. Jesus disse, pai, que iria me curar. Tia, Jesus vai me curar. Eu falei assim, eu creio, Heitor, eu creio que Jesus vai te curar, meu filho. E de uns 3 dias pra cá, essa criança disse que tá enxergando. Essa criança disse que está vendo novamente. Os pais estão meio assim, ficaram meio assim, e começaram a fazer teste, começaram a colocar um tampando o olho bom e colocando objetos para ele reconhecer. E ele disse, aí eu falei assim, Ju, você tem certeza? Ela, sim, que ele tá enxergando. Aí eu falei assim, coloca o tampão que vocês usaram na cirurgia, coloca o tampão e coloca letras para ele. E ele colocaram as letras, colocaram o tampão. E ele disse todas as letras e ainda ficou bravo com a mãe. Eu já disse para a senhora que eu estou vendo, mãe. Jesus me curou e eu quero deixar esse testemunho aqui para dizer para as irmãs que o nosso Deus, ele é um Deus vivo, muito vivo. Ele é um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus justo. E que Deus possa, irmãs, que vocês possam atentar ao desejo do coração, apresentar os desejos do coração das irmãs para o nosso Deus. Porque assim como o Senhor reconstruiu os olhos daquela criança, a visão daquela criança, que era impossível para a medicina. Irmãs, ele não tinha 1% de chance daquela criança enxergar. E o Senhor devolveu a visão para aquela criança. É algo que eu vi, algo que eu presenciei, algo que eu estive ali presente, ajudando da maneira, né, que a América nos proporciona pela televisão, pelo celular. Mas é algo que eu estive com ela, oramos, buscamos, acalentei aquela mãe. E em tempo nenhum aquela criança, ela se conformou com a situação dela, com o diagnóstico que o homem deu para ele. E esse seja, assim, irmãs, a palavra que eu deixo para as irmãs. Eu não sei o que tem apresentado, o que vocês têm apresentado, o que vocês têm pedido ao Senhor. Agora, o que eu posso dizer para vocês, se vocês tiverem a fé que o Heitor teve, e não se conformar com a situação, e não se conformar com o diagnóstico de um médico, de um advogado, do homem, de qualquer pessoa que tenha dito alguma palavra contrária, ou até mesmo você, nos teus pensamentos, o inimigo lançando setas. Creia, o nosso Deus, ele é fiel, verdadeiro, justo para aquele que busca, para aquele que o teme, para aquele que exalta o nome dele. Esse testemunho é para a glorificação do nome do Senhor e para todo mundo que vê o Heitor. Vou compartilhar a foto do Heitor para ver como o olho dele estava
ainda está daquela aparência, mas com agora enxergando. E ele vai reconstruir no olho dele. Quão grande, quando verem a vida, o Heitor vê quão grande é o nosso Deus, o milagre que o Senhor fez na vida dele. Eu termino aqui as minhas palavras, porque o vídeo vai ficar muito grande, mas eu peço que cada uma apresente ao Senhor e tenha a convicção daquela criança, que Jesus é um Deus vivo, fiel, verdadeiro, justo, um Deus que ainda faz maravilha no meio do povo dele. Essas são as minhas palavras. Tenha um bom dia, uma semana abençoada, cheia da presença do nosso Senhor.